Bom dia, quinto B. Nossa aula de hoje é de matemática e de português. Mas hoje, às 11 horas, vocês têm aula com a Pro de Artes. Então, a aula de hoje é bem curtinha. A gente vai entrar em probleminhas com divisão. E para a gente fazer divisão, a gente precisa da tabuada. Ou a gente decora a tabuada ou a gente consulta a tabuada. Mas a gente tem que decorar essas tabuadas aí, hein, pessoal? Então, no nosso livro Buriti de Matemática, a gente vai abrir na página 104 e 105 e vai colocar a data de hoje, dia 15/4/2021. Então, tá aqui nossas situações de divisão. A primeira e a segunda a Pro vai fazer para vocês, que eu já explico as continhas. E as outras, 3, 4, 5, 6, e o desafio vocês vão tentar fazer aí e quebrar a cabeça. Tá bom? Então, primeira coisa, situação de divisão, a gente tem que usar a nossa tabuada, pessoal. Então, eu vou fazer uma continha aqui para começar a explicar para você. Então, vamos colocar aqui, deixa eu pensar, 344 dividido por 2. Esta continha aqui. Então, é assim que a gente arma a continha de dividir, né? A gente coloca a chave e arma a continha. Então, o que eu vou usar? Eu vou usar o quê? A tabuada do 2. Tabuada do 2, a mais fácil de decorar. Então, eu vou pegar primeiro o 3. Se eu tenho 3 balas, eu consigo dividir para 2 pessoas? Eu consigo, mas vai sobrar, não vai? Mesmo assim, eu vou pegar o 3 aqui. Então, quando você pegar um número para dividir, você faz um chapéuzinho nele assim, ó. Pega o 3. Na tabuada do 2, qual que é o número que mais se aproxima do 3? 2 vezes 1, 2. Então, aqui a gente vai colocar aqui, ó, 1. Porque 2 vezes 1 é 2. 2 para chegar no 3 falta quanto? Falta 1. Então, 2 vezes 1, 2. Para chegar no 3, 1. Porque é 2, 3. Então, é 1. Então, eu coloco 1 aqui. Agora, 1 dá para dividir por 2? Eu tenho 1. Eu consigo dividir por 2? Não consigo. Então, eu vou baixar o 4. Então, eu faço isso daqui, um tracinho, ó, e vou baixar o 4. E agora, 14, dá para dividir por 2? Dá. Na tabuada do 2 tem 14. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 5, 10. 2 vezes 6, 12. 2 vezes 7, 14. Então, se eu dividir o 14 por 2, fica 7 para cada um. Então, 2 vezes 7, ó, 2 vezes 7, 14. 14 para chegar no 14, falta alguma coisa? Não falta, então vou colocar um 0 aqui. Mas ainda sobrou esse 4, não sobrou? Então a gente vai baixar o 4. Você faz um risquinho e baixa o 4 aqui, ó. Baixei o 4. Na tabuada do 2 tem 4. 2 vezes 2 é 4, então coloca aqui, ó. 2 vezes 2 é 4. 4 para chegar no 4... Tem alguma coisa? Eu já estou no 4. Chegando no 4 é 0. Então, aqui é 0. Então, dá 172. Então, 344 dividido por 2 dá 172. Então, essa foi uma continha que a gente fez. Agora, no nosso livro, vamos na página 104, vamos para a questão 1. Para a aula de Educação Física, a professora Luciana dividiu aos alunos em equipes e distribuiu 40 bambolês igualmente às equipes. Cada equipe recebeu 2 bambolês. Quantas equipes foram formadas para esta aula? Então, eu tenho 40 bambolês e distribuí 2 por cada equipe. Que conta que eu vou fazer? Divisão. Então, é 40 dividido por 2. Vamos na nossa lousa. Eu vou montar aqui para vocês. Ó, 40 dividido por 2. Essa continha é mamão com açúcar. Então,
eu vou primeiro dividir o 4 por 2. 4 dividido por 2, eu tenho 4, dividir por 2 é 2. Aí você olha na tabuada do 2, ó. 2 vezes 2 é 4, então aqui é 2. 2 vezes 2, 4. Para chegar no 4 é 0, então é 0. Mas aqui sobrou um 0, aí eu abaixo esse 0 aqui, ó. Tem 0 na tabuada do 2? Tem, ó. 2 vezes 0 é 0. Então, 2 vezes 0, ó. 2 vezes 0 é 0. Para 0, 0. Então, é 20. 40 dividido por 2 é 20, porque 20 mais 20 é 40. Então, aqui, quantas equipes foram formadas para essa aula? 20. 20 equipes. Número 2. Veja como Ariane explicou a Felipe de que maneira ela pensou para obter o resultado de 54 dividido por 3. Então, em vez de ela armar aquela continha 54 dividido por 3, a Ariane foi tirando 3 de 54. Então, ela fez assim, ó, 54 menos 3. A prof fez até a conta e ficou muito mais difícil. Ó, 54 menos 3 dá 51. Depois ela fez 51 menos 3, que dá 48. Depois 48 menos 3, que dá 45. E assim foi até chegar no 0. Então, é isso que ela está explicando aqui, ó. Eu subtraí 3 de 54, depois subtraí 3 do resultado obtido e assim por diante. Fui fazendo subtração sucessivamente até não sobrar mais nada. Depois contei quantas vezes eu subtraí o número 3. Subtrair é tirar, continha de menos. E aí ele falou assim, ó, entendi, o resultado da divisão é a quantidade de números 3 que você tirou de 54 até chegar em 0. Então, ela foi fazendo a continha, 54 menos 3, depois menos 3, menos 3, menos 3, até chegar no 0. Quantas vezes que ela tirou? Que ela subtraiu 3? Ela subtraiu 18 vezes. Então, ficou uma conta enorme de longa, tirando toda hora o 3 de 54 e vai tirando do resultado que sobra. Então, como eu faço essa conta aqui na multiplicação, na divisão? Como que ela fez? Ela fez assim, gente, ó. 54 menos 3. 4 menos 3, 1, 5. Depois ela tirou de novo, menos 3. Aqui tem que emprestar, dá 11, né? 3, 11 tira 3, vai dar 8. E aqui 4. Depois ela tirou 3, vai dar 5 e vai dar 4. Olha que trabalhão. Depois ela tirou 3, vai dar 2 e vai dar 4. Vou pôr para cá, ó. Depois ela tirou 3. Aqui tem que fazer o empréstimo, vai dar 12, né? E aqui fica 3. 12 tira 3. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 9. Então, aqui ficou 9. Opa, aqui ficou 3. Menos 3. 9 menos 3. 6 e 3, menos 3, que vai dar 3 e 3, menos 3, que vai dar 0 e 3. Vou subir aqui. 30 menos 3. Vou ter que fazer empréstimo aqui, né? Que vai dar 7 e 2, menos 3. Olha que conta, gente. Que vai dar 4. Tic-tac da prof tá falhando, ó. Menos 3, que vai dar 1 e vai dar 2.
menos 3, vou emprestar aqui, que vai dar 8 e 1, não vai nem caber. Menos 3, vai dar 5 e 1, menos 3 de novo. Olha que conta enorme. Três, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. A Pro tá só fazendo para vocês verem como que ela explicou e como é mais difícil fazer desse jeito do que se eu fosse fazer divisão, gente. Ufa, cheguei no zero. Não vai nem caber aqui. Deixa eu voltar aqui rapidinho. Opa. Zero. Ufa. Agora, quantas vezes eu subtraí o 3? Quantas vezes eu tirei o 3? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Vou pôr nesse cantinho aqui, ó. 18 vezes. Ah, mas como que eu faço, então, pela divisão? Vamos fazer aqui, nessa folha? Pela divisão, muito mais fácil. Então, é 54... Como que ele pede lá? Dividido por 3. Dividido por 3. Então, vamos lá. Eu pego 5 primeiro, né? 5 dividido por 3. Na tabuada do 3, qual que é o mais próximo do 5? É o 3 vezes 1, 3. Então, 3 vezes 1 é 3. Para chegar no 5, quanto falta? 3, 4, 5, 2. Então, põe um 2 aqui, ó. Aí eu vou abaixar esse 4 aqui. 24 dividido por 3. Tem 24 na tabuada do 3? Vamos ver aqui, ó. 3 vezes 8, 24, ó. Então, 3 vezes 8, 24. 24 para chegar no 24 não é nada. Eu já estou no 24. Zero. Acabou. Olha aqui, ó. Deu 18. E quanto deu nossa outra continha lá? 18, mas olha o tamanho da conta que a gente fez. Então, a divisão é muito mais fácil. A divisão você usa a tabuada. O número que está aqui na chave é a tabuada que você vai usar. Ó, o número que está na chave é a tabuada que você vai usar. Então, aqui, o pensamento da Ariane estava correto? Sim, estava correto. Ela foi fazendo a subtração, a continha de menos, mas é difícil, né? Fica longo. Então, qual foi o resultado encontrado por Ariane nessa divisão? Foi 18. C. Vou ler aqui do livro, que aqui não estou conseguindo ler. Pense em outra maneira de fazer a divisão de 75 por 5. E escreva o resultado encontrado. Então, aqui na letra C, você vai fazer a continha 75 dividido por 5. Como que a gente faz isso? Você vai montar a continha, ó. 75 dividido por 5. Qual tabuada que eu vou usar para fazer essa divisão? Tabuada do 5, ó. Tabuada do 5. Então, eu vou pegar o 7 aqui, né? Na tabuada do 5, qual que é o mais próximo do 7? Tabuada do 5 aqui, ó. Qual que é mais próximo do 7? É o 5 vezes 1, 5. Então, 5... Aqui você pode pôr um vezinho aqui, ó. Vezes. 5 vezes 1 é 5. E para chegar no 7? 5, 6, 7. 2. Então, aqui eu ponho 2. Agora eu vou baixar o 5. 25 tem na tabuada do 5? Vamos ver? 25, ó. 5 vezes 5, 25.
Então, 5 vezes 5, ó, 5 vezes 5, 25. 25 para chegar no 25, falta quanto? Falta nada, é zero. Então, aqui é zero. Então, 75 dividido por 5 é 15. Então, essa é da letra C, tá bom? 3. Carla recebeu uma encomenda de 312 salgadinhos, que serão entregues em 6 caixas. Em cada caixa será colocado a mesma quantidade de salgadinhos e não haverá sobra. As caixas vão ficar completas. Veja como Carla fez para descobrir a quantidade de salgadinho que ela deve colocar em cada caixa. Para descobrir, dividiu o número total de salgadinhos, que é 312, pelo número total de caixas. Então, é 312 dividido por 6. E aí, aqui, ó, cada caixa foi entregue com quantos salgados? Você vai armar a continha agora, 312 dividido por 6, e vai usar a tabuada do 6. Pega a tabuada que a Pro imprimiu para vocês para fazer essas continhas. 4. Cláudia comprou 10 camisetas do mesmo modelo por R$80 no total. Então, eu comprei 10 camisetas e deu R$80. Quanto custou cada uma? Você vai somar e quanto custou cada camiseta? 80 dividido por 10 ou as 10 camisetas, quanto custou cada uma, para você saber o total aqui, ó. Então, 10 camisetas foram R$80. Você tem que saber o preço unitário da camiseta. Quanto ela pagou por 5 dessas camisetas? Então, você aqui vai na letra, no comecinho aqui, você vai saber o preço unitário de cada camiseta. E depois, quanto custou 5 camisetas. Leia o que Alice está dizendo e responda as questões. Todos os dias, leio 20 páginas deste livro. O livro tem 100 páginas. Em quantos dias Alice consegue ler esse livro inteiro? Então, cada dia ela lê 20. O livro tem 100 páginas. Quantos dias ela vai demorar para ler o livro? Se cada dia ela lê 20. Essa tá bem fácil. Você vai contar de 20 em 20 e vai dar quantos dias? 6. Em um domingo, uma lanchonete vendeu R$270 em sanduíche. Letra A. Se cada sanduíche custou R$9, quantos sanduíches foram vendidos neste dia? Então, você vai ter que dividir 270 por 9 para saber quantos sanduíches foram vendidos nesse dia. É divisão, pessoal, divisão. B. Na segunda-feira, a venda de sanduíche foi metade da venda de domingo. Então, aqui na B, vai ser a metade do número que deu na A. C. Elabore uma pergunta envolvendo o número 25 e os dados do problema para que seja resolvido por uma divisão. Então, você vai fazer uma pergunta de 25 com os dados do problema. Então, o problema tem os dados de R$270 e você vai usar o número 25. Aí você vai fazer uma pergunta, um probleminha para Pro, tá bom? O desafio a gente não vai fazer hoje. Então, com calma, gente. E precisa da tabuada. A Pro deixou a tabuada impressa para vocês na escola. Então, quem não está com a tabuada, né, é porque não quer, porque está na escola faz 3 semanas. Depois, atividade de português, página 44 e 45, para não queimar mais os neurônios, porque português está bem facinho hoje. Leia o poema a seguir. Então, você vai ler o poema do Grilo Grilado, tá? E vai responder as questões. Letra A. Com quais sentidos o poeta usou a palavra grilo no poema? O grilo, coitado, anda grilado. E eu sei o que há. Salta para aqui, salta para ali, cri, cri, cri para cá, cri, cri para lá. O grilo, coitado, anda grilado. Então, esse grilo aqui é grilo de animal ou é grilo quando assim, nossa, eu tô com um grilo aqui, deu um grilo. Já escutou essa figura de linguagem? Então, qual o sentido do grilo? Qual é o grilo do seu grilo? Qual que é o sentido dessa palavra grilo? C. Observe
que em todas as estrofes o poeta usou palavras com as consoantes mais R. Deixa eu pegar o dela aqui, porque aqui está muito claro. Então, letra C. Observe que em todas as estrofes o poeta usou palavras com consoante mais R. Escreva essas palavras. Então, aqui no texto você vai grifar a consoante mais R. Por exemplo, ó, grilo é uma consoante G mais o R. Então, você vai grifar as palavras que têm a consoante junto com o R aqui no texto e vai escrever elas aqui embaixo. Nessa letra B aqui, ó, grilado é preocupado, gente. Então, aí você vai responder para a Pro qual que é o sentido que o poeta usou para o grilo no poema, né? Por que que o grilo ficava grilado? D. Releia o texto em voz alta, observando esses encontros consonantais. Encontros consonantais são palavras com consoantes juntas. Grilo, GR, é um encontro consonantal. O que esses sons parecem sugerir no texto? Então, ó, grilo, grilado, cri-cri para cá, cri-cri para lá. O que esse som sugere no texto? Quem que faz cri-cri para lá e cri-cri para cá? Número 4. Deixa eu ver aqui. Escolha duas palavras com encontros consonantais que representam o som de um objeto ou a voz de um animal. E aí você vai criar um verso aqui. O que é um verso? Ó, salta para aqui, salta para ali. Cri-cri para cá, cri-cri para lá. Cri-cri é um som do grilo. Então, você pode escolher essas palavras aqui. Ou, vamos ver se tem alguma outra coisa que faça som. O grilo, coitado, anda grilado. E quer um analista e quer um doutor. Seu grilo, eu sei, o seu grilo é um grilo de amor. Aí você vai escolher uma outra palavra para fazer um versinho. O versinho é um poeminha assim, ó. Tá vendo esse que a Pro tá circulando? Isso é um verso, tá? Então, você vai escolher uma palavra de som. Neste poema, cri-cri, crá-crá representa o som do grilo. Então, aqui tá pedindo, ó, duas palavras com encontros consonantais que represente o som de um objeto ou a voz de um animal. Então, você pode escolher o cri-cri para lá, cri-cri para cá, que é o cri-cri e crá-crá, porque tem encontro consonantal, ou uma outra palavra que seja um som de animal ou um objeto caindo. Vamos supor assim, ó, miau. Miau só tem encontro vocálico, não vale. Prá. Quando cai alguma coisa no chão e faz assim, ó, prá. Aí tem PRA. Então, tem um encontro consonantal. Então, você vai escolher uma palavra que represente um som do animal ou alguma coisa caindo no som que tenha duas consoantes juntos e vai inventar um poeminha aqui embaixo. Essa é difícil, hein? Ortografia, que é divisão silábica. Você vai ler este texto aqui e vai responder as questões abaixo. Letra A. Seu professor vai dividir em sílabas as palavras em destaques. Adeptos. Então, vamos dividir na lousa? Deixa eu abrir a lousa aqui de novo. Espera aí. Adeptos. Como que a gente divide isso? Vamos lá. Então, vamos dividir adeptos. Adeptos. Está vendo que as duas palavrinhas que estavam juntas aqui, o P e o T, tem que ficar dividido? Então, assim que a gente divide adeptos. E a outra palavra grifada no texto é adjetivos. Como que a gente divide? Opa! Peraí. Ixi, peraí. Travou aqui. Aqui, voltou. Adjetivos.
Olha como divide essas sílabas aqui. Então, ó, adi, ele é um D mudo. Então, adi fica junto, G separa, ó. Então, o D e o G daqui separa. Adjetivos. E se fosse esta palavra aqui, ó? Carros. Como que separa essas sílabas? Ó, carros. Então, as consoantes grudadinhas ficam separadas aqui, ó. Então, dividir as duas palavras do texto. Então, ó, seu professor vai dividir em sílabas as palavras em destaques, adeptos e adjetivos. Como ficaram os encontros PT e DJ na divisão silábica de palavras? Como que ficaram? O PT e o DJ ficaram juntos ou ficaram separados? Os encontros PT e DJ estão no início ou no meio da palavra? Então, onde está a letra? No início ou no meio da palavra? Número 2. Agora observe a divisão silábica da palavra pterossauro. Pterossauro. É igual aquilo que a Pro explicou do carro. Car fica em um, ro fica em outro. Então, aqui, ó, dois S's, quando tem assim dois S's ou dois R's, os irmãozinhos ficam separados. Como ficou o encontro PT na divisão da palavra? Como é que ficou PT aqui na divisão da palavra? E em que posição o encontro PT está na palavra? Qual posição? Está no início da palavra, está no meio ou está no fim? Então, essa é a de português de hoje. Português está mamão com açúcar. Matemática está de quebrar a cabeça. Beijos, meus amores. Estou na sala online a partir das 9h.